Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, estamos aqui reunidos novamente em nome do nosso Senhor Jesus. Eu, irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, estamos felizes de estar aqui mais uma vez, o Senhor nos proporcionando esse tempo, esse momento para trazermos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então pegue sua Bíblia, pegue sua agenda, anote conosco e vamos mergulhar na palavra de Deus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui felizes, de mais uma vez poder estar compartilhando, a maravilhosa palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Queremos que essa palavra vai entrar no teu coração, na tua vida, na tua história, e mudar a página da tua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós queremos tratar, irmãos, de uma passagem, de uma mensagem que até a gente já fez um vídeo aqui falando sobre isso, porém a gente precisa compreender algo. A mensagem da cruz e a obra de Jesus Cristo na cruz, ela é a principal mensagem da Bíblia, porque é a obra redentora de Deus sobre nós e para nós. Então é uma mensagem que ela precisa ser tratada sempre, porque nós precisamos entender e compreendê-la perfeitamente e também receber o que ela nos traz, não é mesmo, pastor? O pastor quer iniciar? Exatamente, irmão. Vamos lá, vamos usar aqui 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 18 diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos por ela, é o poder de Deus. Aleluia. E no versículo 24 assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Então essa palavra é muito importante e sempre trataremos da mensagem da cruz, porque ela é a mensagem do Evangelho, O Evangelho está ligado à obra da cruz. E aqui o apóstolo Paulo, ele que foi o maior apóstolo, o maior conhecedor, o maior ensinador, da igreja, e ele fala com muita propriedade, tanto aqui no livro de Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses e aí por diante. Todos os livros são maravilhosos, são riquíssimos em sabedoria, em revelações e em entendimento, da obra de Deus através de Cristo, Mas aqui vamos tratar do que lemos. Fala assim: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Então, olha só, é uma loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Inicialmente, por que a mensagem da cruz é uma loucura para os que perecem? Porque ao ver aos olhos de quem não crê, Cristo, ele pereceu na cruz. Cristo, ele morreu na cruz. Então, como pode-se pregar uma mensagem de alguém que sofreu, de alguém que pereceu, de alguém que morreu? Entende? Então, esse é o maior, talvez, conceito, o maior fator, que as pessoas veem a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, como uma loucura, Porém, para nós que somos salvos ou que cremos, é o poder de Deus. Para nós que cremos e já entendemos o que Deus fez por meio de Cristo na cruz, que Ele fez não por Cristo, mas através de Cristo para nós, é o poder de Deus que nos salva, ela é o poder de Deus para nos salvar, ela tem poder para salvar, é uma obra redentora, é uma obra de substituição, onde Cristo nos substituiu ali. Então nós cremos e por meio desta obra nós somos salvos, E no versículo 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, o que é chamado? Toda a humanidade é chamada, mas eu tenho que atender ao chamado, eu tenho que crer no chamado de Deus para a minha vida, eu tenho que receber esse chamado. Lhes pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então pregamos a Cristo, E inicialmente ele falou que a mensagem da cruz, Então Cristo e a cruz, estão vinculados no Evangelho.
Por quê? Por que a mensagem da cruz é uma loucura? Porque todos olham para um Cristo que na cruz pereceu. Cristo na cruz, ele não pereceu, ele venceu. Cristo na cruz, ele passou pela cruz, mas ele não morreu por ele, ou não morreu a morte dele, ou não morreu, vamos dizer, não morreu eternamente, ou não morreu uma morte definitiva, ele morreu uma morte sacrificial. Então ele morreu, mas ali ele tinha que derramar o seu sangue, ele tinha que pagar nossas penalidades, ele tinha que levar sobre ele nossas dores, nosso castigo, carregar com as nossas enfermidades, para que através daquilo que ele estava ali nos substituindo, nós tivéssemos a oportunidade também de, através dessa mensagem, dessa cruz e desse Cristo, nós tivéssemos uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Então, por isso que a palavra que fala, né? Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Como que alguém pode achar que é uma loucura a mensagem da cruz, se ela é Cristo, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus? Então nós temos que começar a olhar para a sabedoria de Deus e para o poder de Deus. As pessoas estão olhando para a mensagem da cruz e para a obra da cruz como algo humano, com uma mente humana, que Cristo é um homem, Cristo morreu apenas, e Cristo foi sepultado, e Cristo, para muitos hoje, Cristo está na cruz, Cristo morreu. Não, Cristo não está na cruz. A obra, a mensagem da cruz, Paulo falou, a mensagem da cruz, ela para nós que cremos, ela é o poder de Deus, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem vitoriosa, porque Cristo venceu a cruz, Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou dos mortos e também nos dá vitória sobre a morte, nos ressuscita espiritualmente e como lemos aqui também, para os que perecem é uma loucura, mas para nós que somos salvos, que já cremos, que já entendemos, que já olhamos atentamente, né? É o poder de Deus. Então é o poder de Deus, é onde Deus estava operando, é onde Satanás não entendeu, onde Satanás perdeu, onde ele pensava que tinha, né, que venceu Cristo, né, que venceu Jesus, que matou Jesus. Não, Jesus se entregou, Jesus se ofertou, ele veio como um Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas ele não ficou na morte, ele não ficou morto, ele não está morto, ele vive e dá vida para nós, e nós vivemos pela fé nele. Então nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se nós temos um poder sobre nós, uma vida sobre nós, foi por intermédio desta obra que ele conquistou e venceu, e agora pela fé, nós que cremos, né, usufruímos do poder de Deus, da graça salvadora de Deus. E ele fala aqui, pregamos a Cristo. Olha bem, se Cristo estivesse morto ainda, como que nós ia pregar alguém que está morto? Nós ia levar uma mensagem de alguém que fracassou, que falhou, que a morte venceu ele na cruz? Não, pregamos de um Cristo vivo, que é poder de Deus. Como é que haveria um poder de alguém que está morto? Então é o poder de Deus, né, e sabedoria de Deus, sabedoria que o mundo não entendeu, que Satanás não entendeu, mas ele é o poder da vida, o poder da ressurreição, ele é o poder de Deus. Pregamos esse Cristo, esse poder, em nome de Jesus. Amém, irmão Adilson? Que a cruz, irmãos, ela é um símbolo, né? A cruz, ela é um símbolo. A cruz, o símbolo dela simboliza a morte, que ela era usada pelo povo antigamente, né? no Velho Testamento, principalmente, e acredito que até depois de Jesus continua sendo usada também, né? Por um tempo, né? Como um meio de crucificação, um meio de punição, um meio de castigo. A cruz, o símbolo dela era esse, morte. A cruz simboliza a morte. Mas a palavra que está dizendo não é
a mensagem do símbolo da cruz. Não, é a mensagem por trás da obra de Cristo. O porquê que Cristo foi até a cruz. Muitas pessoas não compreendem o porquê que Cristo foi até a cruz, né? E como o pastor falou, acredito que ele morreu. Não, foi uma obra que ele fez. Por isso que Paulo diz, a mensagem da cruz. O que significa o que Jesus fez ali? Tem muitos significados, irmãos. O primeiro deles é que a palavra fala aqui, é loucura para os que perecem. Nós precisamos compreender que se Cristo não tivesse padecido na cruz, todos nós estaríamos ainda sujeitos à condição adâmica, condição humana, onde todos pereceriam. E onde todos pereceriam, nós pereceríamos, mas graças a essa obra de Cristo, essa obra onde abriu uma porta para chegarmos a Deus, onde abriu uma porta para termos a nossa natureza mudada, hoje somos salvos através dele. Os que creem nessa obra que ele fez são salvos, já não são mais dos que perecem. Precisamos compreender, sem Jesus Cristo estamos ainda presos e limitados e condicionados à velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza caída, a natureza velha de Adão, e estamos pereceremos sem ele. Agora, quando ele realiza essa obra perfeita, obra de como o pastor falou aqui, uma obra de troca, ele trocou os nossos pecados pela obra que ele realizou na cruz. Ele trocou, ele justificou os nossos pecados, ele se fez justiça por nós, para que nós saiamos dessa condição velha, dessa condição pecaminosa, e entremos numa nova condição, que é na condição de filhos de Deus, e entremos no reino do Senhor, e sejamos tomados do mundo, e sejamos de Deus. Então a obra da cruz, ela tem inúmeras coisas que foram realizadas dentro dela. Dentro dessa obra nós recebemos a fé, dentro dessa obra nós entendemos o amor de Deus por nós, nós entendemos a graça de Deus por nós, pois nós não merecíamos, porque nós estávamos presos à condição humana, o nosso destino era perecer eternamente, mas Deus, por amor de nós, se fez homem e foi até a cruz para nos justificar, para nos redimir. É isso que a cruz significa: redenção, justificação, troca. Ele troca os nossos pecados pela sua morte, ele troca nossos pecados, ele lança os nossos pecados sobre ele. E é tão maravilhoso isso que a palavra fala que lá no versículo 24, mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, aqui está falando, tanto judeus, que era o povo da velha aliança, que era o povo de Deus, como gregos, como todo o povo gentil, lhes pregamos Cristo, poder de Deus. Por que poder de Deus? Porque Deus ressuscita Jesus. Aí a imagem que muitos têm, poxa, mas se a cruz simboliza a morte, então Cristo morreu. Sim, temporariamente, 3 dias, para ser mais exato, morreu por 3 dias, e depois de 3 dias Deus mostra o seu poder ressuscitando ele, e mostra o poder e a sabedoria de Deus. Por que a sabedoria de Deus? Porque Satanás achou que estava vencendo o Filho de Deus, levando-o até a cruz. Satanás usou meios e formas e pessoas para crucificarem Jesus, mas mal sabia ele que isso já era o plano de Deus, que já é a sabedoria de Deus, que Cristo precisaria fazer essa obra, ele precisaria se entregar para que eu e você não fôssemos condenados. Então aqui Satanás achou que estava vencendo Deus, mas pelo contrário, Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que estava tudo tão na mão de Deus, no controle de Deus, que ele apresenta a sabedoria dele, levando, ou ele se entregando na cruz por nós e nos tirando do domínio do diabo. Satanás achou que vencia Deus ali, mas Deus estava vencendo ele e nos livrando do domínio do mal, nos livrando do domínio das trevas, nos livrando da morte, nos livrando da condenação eterna, nos livrando de perecermos eternamente. Ali ele mostra a sabedoria dele, ali ele mostra o poder dele, ali ele vence o inimigo das nossas almas, ali ele vence aquele que tinha o controle sobre nossas vidas,
porque Satanás era ele que controlava a morte, e é ele que controla o pecado, e nós estávamos debaixo do pecado, debaixo da morte. E quando Jesus morre lá e abre uma porta para nós, uma porta estreita, e diz: aqui, se vocês entrarem, se vocês me aceitarem, se vocês aceitarem essa obra que eu realizei por vocês na cruz, vocês terão vida, vida com abundância. O pecado sairá do domínio de vocês, vocês não estarão mais debaixo do domínio do pecado, porque se vocês crerem nessa obra que eu fiz na cruz, eu me entreguei por vocês, eu tomei o seu pecado, eu te justifiquei, eu te lavei, eu te redimi, eu te salvei. Basta você crer nessa obra. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. É uma mensagem de troca, onde Cristo, Ele tomou o meu pecado e colocou nele para Ele morrer, até porque não teria como Ele morrer se Ele não tivesse pecado, porque olha o que a palavra fala: a morte está condicionada ao pecado. Para uma pessoa morrer, ela precisa estar no pecado, e toda a natureza humana estava no pecado, então toda a natureza humana estava condicionada à morte, mas Jesus, Ele não estava condicionado à morte, porque Ele veio, Ele foi gerado pelo Espírito Santo, é uma natureza divina de Jesus, Ele não tinha pecados nele, Ele nem poderia morrer, vamos lá, Ele nem poderia morrer, por isso que Ele tomou os nossos pecados, para vencer a morte e para nos redimir dos nossos pecados. E é tão tremendo isso, maravilhoso, irmãos, é maravilhosa essa obra, a obra da cruz. Quando nós compreendemos ela como um todo, o tanto de coisas que Deus nos dá através dessa obra, nós devemos nos alegrar a todo momento, porque nós não temos mais o domínio das trevas sobre nós, a morte não reina mais em nós, o pecado não pode mais me dominar, porque Cristo levou o meu pecado, porque Cristo venceu a morte, nada mais das trevas me dominam, eu posso me achegar a Deus, eu posso estar na presença de Deus, graças a essa obra, irmãos, onde Deus mostrou o poder dele, ressuscitando Jesus. E Jesus, ele não ficou lá morto, como muitos pregam, Jesus numa cruz, não, ele passou, a cruz ela não foi o fim, a cruz ela foi o meio que Deus teve para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da morte e para nos salvar da eternidade no inferno, né? de nós estarmos totalmente presos e condicionados a uma vida eterna sem Deus, não é mesmo, pastor? É verdade, irmão Dilson. Inclusive eu estava meditando aqui, que falando sobre a mensagem da cruz, né? Cristo, ele foi colocado em uma cruz, e havia ali 3 cruzes, né? E havia a do meio, que era a mais alta, né? E aquela cruz, na verdade, ela não, na verdade era o madeiro, né? A estaca que ficava fincada, né? E o madeiro que era colocado nos ombros, né? Que o condenado carregava o madeiro, né? E lá ele era pregado na estaca. E aquela estaca do meio, aquele lugar do meio, na verdade, ele não era, na verdade, para Jesus, ele era, na verdade, para um pecador, ele era para Barrabás, né? Mas Jesus, ele tomou o lugar do pecador. Então ele tomou o lugar do pecador, ele foi em nosso lugar, e Barrabás representa todo o pecador. E o interessante é que ele foi como o maior pecador, no meio, na cruz mais alta, como o maior pecador. E ele estava na cruz do meio, e no lado dele, em cada lado, havia também outros pecadores, outros condenados, né? E a palavra fala que um deles ali zombava dele, como toda a multidão, os fariseus, os judeus e etc e tal. Mas um deles ali reconhecia que estava ali por merecimento, mas Jesus nunca tinha feito nada. Jesus estava ali, não era por pecado, não era por culpa. E aí até clamou, fez até um apelo a Jesus ali nos últimos instantes de vida, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, né, imediatamente pontua para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu quero falar o seguinte, que olhando aqui para a questão da mensagem da cruz, que a cruz ali, né, terminou porque Cristo saiu dela, mas ficou a mensagem, né? E entre a mensagem, como eu falei ali, Cristo estava no meio como, né, o maior pecador que estava no nosso lugar, mas também havia pecadores ao lado dele. E interessante que um contrariando, zombando, e o outro tentando extrair de Jesus a salvação. E aqui falando, conseguiu, né? Conseguiu, com certeza. E aqui a mensagem da cruz fala assim, que também está aqui
duas linhas, né, de pessoas, né, de humanidade. Assim, então a mensagem da cruz, é loucura, é julgado como uma loucura para os que perecem. Mas perecer do quê? Perecer por quê? Porque perecendo que quando julgamos que é uma loucura, o meio de Deus salvar, eu não tenho outro meio para ser salvo. Então assim, eu vou perecer. Então é loucura para os que perecem. Quando nós julgamos e não entendemos ou ignoramos a obra da cruz, a mensagem da cruz, nós já estamos perecendo, porque é o único meio de Deus nos salvar, justificar, perdoar, né, nos redimir, né, nos libertar e assim por diante. Então olha só, então ela é uma loucura para os que perecem. Então existe um grupo que está olhando para a obra da cruz, ignorando ela e julgando até mesmo Jesus, julgando Deus e achando uma loucura, mas aí estão perecendo, certo? Mas a palavra fala, continua aqui, porque existe um outro grupo, mas para nós que somos salvos. Salvos por quê? Mas para nós, um outro grupo que somos salvos. Salvos por quê? Porque somos bons, porque estamos dentro de um templo, porque somos evangélicos e diabo? Não, mas nós que somos salvos mas para nós que cremos na mensagem da cruz, no que Cristo fez por nós na cruz, nós somos salvos por causa disso. Nós somos salvos por meio da obra de Cristo na cruz. Então aqui existe um ponto, entende? Entre que difere aqui os que julgam ser essa obra, essa mensagem uma loucura e perecem, e os que olham para ela e creem nela e por ela são salvos. Para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque vemos o poder de Deus ali, entendemos essa mensagem, cremos nessa mensagem, recebemos essa mensagem, e somos salvos do quê? Crendo nessa mensagem, somos salvos do quê? Exatamente dessa condição que o irmão Adilson pontuou anteriormente. Somos salvos do quê? Da nossa separação de Deus, da natureza caída, da vida perdida sem Deus, de perecer sem Deus por toda a eternidade, para a eternidade. Então nós somos salvos da penalidade do pecado, porque daí a penalidade de Jesus, em Jesus, né, sobre Jesus, me salva, porque eu creio, é o poder de Deus para me salvar, para mim não perecer, entende? Então é muito necessário, amados, nós estar olhando para essa mensagem e não julgando ela como uma loucura, mas espera aí, por que Deus fez isso? Por que Deus faria isso com seu filho? Ele era o filho primogênito, ele era o filho único. Olha, o texto áureo da Bíblia, o texto principal, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Então note isso, queridos, que Deus deu o seu Filho unigênito com um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, Deus quer que você creia e crendo você seja salvo, e salvo da condenação eterna e recebendo a vida eterna no nome de Jesus. Não é isso, irmão Adilson? Irmãos, a obra de Jesus, que Jesus Cristo fez, ela é uma obra muito profunda. Ela é uma obra muito profunda e a gente precisa estar conectado com ela. A palavra do Senhor fala no livro de 2 Coríntios 5,17, o Ministério da Reconciliação, né? Sim. Que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Jesus. Foi através dessa obra. A mensagem da cruz, ela significa aproximação a Deus, ela significa união com Deus, ela significa comunhão com Deus, ela significa filiação a Deus. Como nós falamos aqui, a mensagem da cruz, ela nos traz muitas coisas, e todas as coisas são maravilhosas. Então, muitos julgam como coitadinho Jesus Cristo, aí vão lá e assistem um filme dele sendo chicoteado, dele levando madeiro, acham que ele estava sofrendo na cruz, e de certa forma sofreu,
e julgam ele como um coitadinho. Poxa, coitadinho de Jesus. Não, coitadinho de mim e de você, se ele não tivesse feito isso. Coitadinho de nós pereceríamos eternamente. A separação de Deus sem Jesus, ela é eterna. Sem a obra de Cristo, ela é eterna, irmãos. Ela é eterna, por isso que ele fala aos que perecem, é eterno. A separação do Senhor, a separação de Deus sem a obra de Cristo, se não aceitarmos Ele, se não aceitarmos o que Ele fez, se não aceitarmos essa boa obra que Ele se entregou por nós, ela é eternamente. Não há outro meio, como o pastor falou, muito interessante aqui, dos dois, eles eram ladrões, se eu não me engano, né? Dos dois pecadores, enfim, dos dois pecadores que estavam com Cristo, um cada lado. Um estava zombando de Jesus, achando loucura, poxa, mas tu não é um filho de Deus? Ele morrendo do lado de Jesus e ajudando povos escarnecedores a escarnecerem de Jesus. Saia daí, se tu é filho de Deus. E o outro não. O outro olhou e falou: nós merecemos estar aqui. Ele não, mas ele está aqui, ele reconheceu que Jesus estava ali sem merecer, mas Jesus, ele foi ali sem merecer, mas nós merecíamos estar ali, e ele estava ali por nós, para que assim como aquele pecador reconheceu que Jesus estava fazendo algo tremendo, algo maravilhoso, nós também reconheçamos e digamos: Senhor, eu mereceria estar naquela cruz, eu mereceria a morte, eu mereceria o castigo eterno, mas o Senhor tomou o meu pecado, o Senhor tomou a arma que me conduzia para a perdição eterna, colocou sobre si e foi até a cruz e ressuscitou e abriu o caminho, Senhor, e eu aceito esse caminho. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para você, que você aceite essa obra, que você entenda que essa obra foi para que você tenha acesso a essa porta, a esse caminho, que você vá para o paraíso, que você vá para o Senhor, que você seja da família de Deus. E eu quero trazer uma palavra aqui para nós completar, em Filipenses no capítulo 2, bem conhecida também essa palavra, versículo 7 a seguir. Filipenses 2:7 diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, ele se entregou propositalmente, não colocaram ele lá à força. Jesus não foi colocado à força como muitos acham, foi os judeus, foi os romanos, foi Satanás. Não, ele se entregou lá por amor a nós. Ali ele prova o seu amor, ali ele prova o quanto ele nos ama. Ele aniquilou-se a si mesmo para que eu e você não precisássemos passar por lá e não vivêssemos eternamente separados de Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam, irmãos, que ele foi obediente até a morte de cruz, mas obediente a quem? Obediente a Deus. Ali Deus estava mostrando o seu poder, a sua sabedoria, e Jesus, sabendo disso, sabendo da obra que ele realizaria, sabendo que era uma obra redentora, ele obedeceu e ele padeceu por mim e por você. Se ele não tivesse feito isso, estaríamos condicionados à separação eterna. Então nós precisamos dar o devido valor a essa obra, precisamos compreender essa obra, precisamos compreender essa mensagem, o significado do que Cristo fez e tomar posse e nos alegrar com isso. Nós não devemos olhar como, meu Deus, coitadinho, ou poxa, Jesus está morto. Não, ele saiu da cruz, ele só passou por lá. Como espiritualmente eu e você temos que passar espiritualmente, ele fez essa obra para que nós não morrêssemos naturalmente e fôssemos condicionados eternamente para longe do Pai. Mas espiritualmente nós devemos passar e deixar a velha natureza na cruz, como Cristo fez, e ressuscitar com Ele, e viver com Ele uma nova vida, porque os que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, uma nova criatura você é, e as coisas velhas ficam para trás, as coisas velhas você deixa na cruz, assim como Jesus. Espiritualmente você leva a sua velha natureza e abandona lá e vive o novo de Deus para você, em nome de Jesus. E percebam como essa obra é tão tremenda, que mostra o poder de Deus, que olha o 9, Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre demônios. O nome de Jesus é sobre Satanás. O nome de Jesus é sobre enfermidade, sobre câncer, sobre AIDS, sobre todo o mal. O nome de Jesus é sobre tudo o que está no céu, o que está na terra e debaixo da terra, e todo joelho tem que se dobrar diante dele, e toda língua, independente de quem seja, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o poderoso que ressuscitou para que eu e você não perecêssemos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor. Aceite Ele como Senhor na sua vida e tenha autoridade que esse nome nos traz, e tenha autoridade sobre enfermidade, sobre morte, sobre o mal. Em nome de Jesus, viva uma nova vida através dessa obra, irmãos, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, em nome de Jesus, né? Que você possa refletir nessa mensagem, nessas palavras, né, breves, e que faça, né, delas uma verdade, né? Em nome de Jesus Cristo. Use ela, né, como um meio, né, que ela é o único meio, né, para a tua salvação, em nome de Jesus. E uma coisa muito importante, já vamos orar, né? Uma das falas frequentes quando Jesus estava na cruz é: salvou os outros, né, e não pode salvar-se a si mesmo. E ainda diziam, né, se tu és o Filho de Deus, né, salva-te a ti mesmo. Jesus não queria salvar ele não precisava de salvação, era nós que precisávamos de salvação. Aleluia. Era aquele pecador que estava do lado dele que precisava de salvação. Era aqueles fariseus, aquela multidão que estava ali zombando dele, furiosa contra ele, é que precisava de salvação. Era você que precisava de salvação, não era ele estava conquistando a nossa salvação. Então, amados, faça uso dessa mensagem, né? Não julgue-a como uma loucura, mas abra o teu coração, medite atentamente, reflita atentamente, né? Em nome de Jesus, você pode seguir aí o canal e pode assistir novamente, reavaliar, aprofundar mais nesse assunto, em nome de Jesus. Mas não julgue como uma loucura, para que você não pereça, mas para que você possa crer nela e por ela ser salvo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós te louvamos por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem poderosa, e nós oramos em nome de Jesus, para que, como assim o Senhor exaltou o Senhor Jesus, aleluia, para a glória de Deus Pai, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, para que todos que nos ouvem, nos assistem agora, possam, Deus, em nome de Jesus, estar receptivos, Pai, à Tua palavra, e possam, Senhor, através dela, crendo, Senhor, serem salvos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para a Tua glória, e que confessem, Senhor, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim oramos, em nome de Jesus, te pedindo e já te agradecendo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Sigam o nosso canal, curtam, compartilhem. É tempo da verdade, é mais do que nunca tempo da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.